A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 32, nos versículos de 1 a 32. Pessoal, a chuva aqui tá forte, então eu já peço que vocês prestem atenção, se concentrem aí porque tem um barulho externo. Bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Então, aqui interessante a palavra, não é uma profecia, é uma lamentação contra Faraó, que é o rei do Egito. E olha que interessante, compara ele a um leão. Você foi comparado a um leão, mas para Deus, diante de Deus e de Israel, ele não passa de um crocodilo. O que quer dizer isso? Que o crocodilo faz um baita de um barulho, agita as águas, movimenta, mas não faz nada. Não é comparado como um leão. A gente sabe que são predadores, mas o que ele está querendo dizer? Que o leão é mais poderoso que o crocodilo. Então, ele foi comparado com o leão, mas ele não é o leão. Até porque a gente sabe que o leão da tribo de Judá é Jesus. Então, Judá tinha o símbolo de leão. E para Deus, isso devia ser valioso. Porque aqui ele deixa bem claro, tu foi comparado com o leão, mas tu não passa de um crocodilo. O que quer dizer? Tu só faz tumulto, tu só faz confusão, tu só faz barulho, tu tá perturbando. E isso é uma lição para nós, porque no mundo espiritual, o inimigo, muitas vezes ele não tem poder. Muitas vezes ele não tem poder. É só barulho, é só tumulto, é só agito, é só para te deixar atordoada, atordoado, atormentado. É isso que muitas vezes ele faz. Por isso que ele tem que ser repreendido em nome de Jesus. O que Jesus falou? Retira-te, Satanás. Nós temos que utilizar, lançar mão da autoridade espiritual do nome de Jesus. Por quê? O crocodilo só está agitando, e olha que interessante, sujando os rios, turvando com os pés. Exatamente a figura de Satanás. O que ele faz? Ele age nas trevas, na sujeira, na imundície, né? Agora eu vou ler de 3 a 10. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede, no meio de muitos povos que o puxarão para fora na minha rede. Ele está se dirigindo ao crocodilo. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porque sabemos que, vamos dizer assim, o poder, a fúria do crocodilo é só na água. Olha só. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão os ribeiros. Olha só, vocês têm que saber que a prosperidade do Nilo era que fazia a prosperidade do Egito. Então aqui tem uma figura, tipo, o poder do Egito tinha muito a ver com o seu rio. Então aqui Deus também está fazendo esse trocadilho, esse deboche, né?
Ele está fazendo uma ironia, um sarcasmo aqui, por causa dessa retirada do crocodilo do rio, das águas. 7. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levantar as nações, as terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Vou ler de novo. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações, as terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Quer dizer, quando as outras nações souberem o que está acontecendo no Egito. Quando a queda do Egito for uma notícia para todas as nações, quando isso acontecer, quando ficar diante das, quer dizer, quando sair das fronteiras, né? A vergonha, vamos dizer assim, da ruína do Egito. 10. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo, sem parar, com medo de perder a vida. Por quê? Porque se o grande Egito caiu, ou está caindo, o que vai acontecer conosco? Se o grande já caiu, o que vai acontecer com os pequenos? Lembra do episódio de Davi e Golias? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando os filisteus viram que o seu grande soldado, o gigante, havia caído, tombado, morto pelas mãos de Davi, fugiram. Fugiram. É mais ou menos isso que está sendo falado aqui. 11. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. É bem claro que o instrumento que Deus está usando é a Babilônia. O juízo divino vai acontecer a partir da Babilônia. E é para o Egito também. A gente estudou, tá vendo, sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre Israel, mas agora a Babilônia também vai ser instrumento de Deus, de juízo, de castigo, de punição para o Egito. 12. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Então o que a gente vê? A soberba do Egito, o orgulho do Egito, se achando acima de todos, né? Pois bem, Deus está dizendo que os valentes guerreiros vão cair à espada. E sim, aconteceu. 13. Destruirei todos os seus animais, junto com as muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Aqui de novo uma referência ao Nilo e aos rios. Porque tu não pode esquecer que uma terra seca é uma terra infértil, estéril, né? É um deserto. E uma terra que tem rios, que tem águas, ela é fértil, ela é abençoada, ela é próspera. Então aqui de novo, o que está sendo falado? Dos rios, das águas, e a gente sabe que do Nilo, né? E aqui o que Deus está dizendo? Que eu farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite. Significa que esse agito, essas ondas,
essa fúria toda, todo este poder, né, e também de navegação, a gente não pode esquecer, agora vai ficar tudo calmo, sereno, tranquilo, deslizando como um azeite. Vai fazer correr os seus rios como azeite. Por quê? Porque vai haver juízo, né? Vai haver morte. Vai haver perdas. Estão entendendo? A pompa, o poder, aquela altivez, aquela riqueza, aquela prosperidade que vem decorrente desses rios e especificamente do Nilo, vai cessar, vai parar. Porque é o que acontece. Quando vem a calamidade, tu não vai poder comprar nem vender. Tu não vai poder passear, navegar, usufruir de nada. Entendeu? 15. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. Então, o Egito será desolado, destruído, arruinado. 17 a 21. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito, e faça descer ela e as filhas das nações poderosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. O que está sendo falado aqui? O mundo dos mortos. Todos serão mortos, exterminados. Todos jazem a espada. Desculpa. Todos. Tanto os mais poderosos, os mais valentes, quanto os mais fracos. Quem são os mais fracos? Aqueles que pedem socorro. Aqueles que estão numa situação vulnerável. Então, tanto os grandes como pequenos serão mortos. E isso já é uma mensagem, uma profecia, um anúncio contra as outras nações. Agora, daqui para frente, vai vir uma profecia contra as outras nações estrangeiras. Por quê? Porque se o Egito, que era a maior, a mais forte, a mais próspera, já caiu, os seus valentes, seus poderosos já estão mortos, imagina o que vai acontecer com os outros, que de certa forma dependiam do Egito, ou pediam ajuda, eram socorridos pelo Egito. Vocês estão entendendo? 22. Ali está a Assíria, com todo o seu exército. Ao redor dela, todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova.
e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada, todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Então, Egito caiu, morreu, dentro dessa profecia, desse lamento, né? Agora a Assíria está sendo envergonhada, está sendo a mais envergonhada. A Síria. 24. Ali está Elão, com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Então, é como se fosse assim, ó, um lugar, né, de morte, de ruína, de vergonha e de final, ponto final. Acabaram. Levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. 26. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos, que, dentre os incircuncisos, foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Aí a gente já viu, então, o lamento sobre o Egito, o lamento sobre a Assíria, o lamento sobre Elão e agora Meseque e Tubal. O que quer dizer? Pelo que se entende e por algumas referências históricas, eles eram muito fortes, muito valentes. Armas de guerra e espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eles eram o terror dos heróis. Então a gente está vendo que está subindo, né? O juízo está chegando até nos, vamos assim, mais experimentados, nos guerreiros, nos mais poderosos, tá entendendo? 28. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Então agora o Egito volta. Começamos pelo Egito. A profecia, a lamentação é que começou contra o Egito, contra o faraó, contra o crocodilo. Passamos por várias nações estrangeiras. E agora tem esse detalhe para o Egito. 29. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Então, mais um Edom. Aí tu pensa, por que Deus está fazendo isso? Porque todos pecaram. Lembra daquele vídeo? Todos sofrerão. A árvore seca e a árvore verde, o justo e o ímpio, o circunciso e o incircunciso. Ó, são profecias e Deus tem que falar para que depois, quando acontecer, as pessoas reconheçam que foi Deus que falou, né? 30. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder.
Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Vocês lembram quando eu falei que Ezequiel tinha esse tom meio poético, meio de poesia, que parecia uma música, uma melodia? Pois olha aqui, toda vez que ele estabelece a lamentação, a profecia, é como se fosse um versinho. É igual, só muda o nome da nação e uma coisa que outra. Então, pensa se não foi o Egito, a Síria, Elão, Meseque, Tubal. Fala de novo do Egito um pouquinho, Edom e agora os Sidônios. Aí o que esses dois últimos têm de peculiar? Eles eram vizinhos muito próximos de Judá. Eles estavam muito próximos do Reino do Sul, da parte sul. Tá? 31. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Olha, vamos dizer, o escárnio, a zombaria, o sarcasmo, a ironia. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Aí tu pensa assim, por que Deus pediu para Ezequiel, falou, né, ordenou para Ezequiel que ele fizesse essa profecia em forma de lamento? Porque Deus governa até o mundo dos mortos. Não é um lugar que Deus não tem acesso. Se a pessoa vive, é porque Deus quer. E se a pessoa morre, é porque sim, Deus também quer. É Deus que decide o tempo da pessoa nascer e é Deus que decide o tempo da pessoa morrer. Há tempo para todas as coisas. E é Deus que povoa, vamos dizer assim, o mundo dos mortos. É Ele que envia as pessoas para o mundo dos mortos. Jesus ressuscitou e Ele tem as chaves da morte e do inferno. Deus é soberano. Ele manda em vivos e mortos. O nome de Jesus é um nome poderoso. Não tem nome mais poderoso. Na terra, embaixo da terra. No céu, embaixo do céu. Toda a dimensão. Quem governa, quem é soberano, quem é altíssimo, é Deus. Então eu entendo, eu interpreto que esse capítulo, falando tanto dos mortos, é para deixar bem claro que Deus governa sobre vivos e mortos. Que é Deus que dá vida e é Deus que tira. É Deus que diz, chegou o tempo da colheita, chegou o tempo do juízo para as nações estrangeiras. 32. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Aqui o que ele fala? Aqui é mais, assim, entre aspas, um golpe, uma pancada, uma dor para o Egito e para Faraó. Por quê? Porque além de Israel, o Egito também praticava a circuncisão. Era um povo muito avançado, muito culto e muito limpo. E vocês lembram na história de José? Eles desprezavam muito os israelitas porque eles eram peludos, cabeludos, conviviam com os animais, eram pastores, enfim. O Egito tinha muita soberba, muita arrogância, muita altivez, se achava muito superior a todas as nações. E sim, foi. É óbvio, ninguém vai questionar o poder, né, o poderio, a autoridade do Egito. Mas também fez muita maldade. Semeou muito. E agora, neste capítulo de Ezequiel, nós estamos vendo a colheita do Egito. E todo o povo vai ficar espantado, assustado, quando perceber que esse juízo vem da parte de Deus. O que a gente aprende com este capítulo de hoje? Que o Senhor Deus disse para Ezequiel levantar uma lamentação contra Faraó, que normalmente é uma profecia, mas essa profecia está em forma de lamento. Por quê? Por causa das mortes de todos os que morreram.
Então, é uma lamentação contra Faraó e contra o Egito, contra a soberba, a arrogância, a altivez e toda a pompa do Egito. Quando Deus fizer cair toda a multidão do Egito, todas as nações saberão que Deus é o Senhor.